como funciona o imposto sobre herança aqui no Brasil. Há alguns meses atrás, o presidente Lula deu uma crítica referente ao imposto cobrado sobre herança aqui no Brasil. E ele fez uma comparação do quanto é cobrado nos Estados Unidos. Vamos ver rapidinho então como foi esse pronunciamento. Porque nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. E quando aparece um homem, que aos 75 anos de idade naquela época, assume a vontade... Bom, aqui é certo. Nos Estados Unidos pode ser que fique mais caro do que aqui no Brasil. Mas vamos entender como funciona realmente de fato e que percentualmente no Brasil aqui o imposto é muito maior. E fique ligado que no final desse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como reduzir esses impostos de forma inteligente e também, claro, dentro da lei. Então, como funcionam os impostos sobre herança nos Estados Unidos? Lá não existe um imposto sobre herança federal, mas lá existe o Estate Tax, que é cobrado antes do herdeiro receber a sua herança. Se a herança for menos que 13,61 milhões de dólares, não existe imposto nenhum. Mas acima disso, a alíquota pode chegar a 40%. Porém, é o que for a excedente dos 13 milhões. Vou te dar um exemplo. Se alguém deixa 15 milhões, o imposto será cobrado em cima do excedente, ou seja, 1.390.000. E com as alíquotas que podem chegar a 40%, o imposto pode ultrapassar os 500 mil dólares. E como funcionam os impostos sobre herança no Brasil? Mais os custos de inventário em geral. No Brasil, o imposto sobre herança é o ITCMD, cobrado pelos estados, e ele varia de 4% a 8%. Parece bem baixo comparado aos Estados Unidos, mas tem um detalhe, na qual não existe uma isenção tão alta, ou seja, qualquer herança já pode ser tributada. Um exemplo, se a pessoa deixa 5 milhões no estado de São Paulo, o herdeiro pagará 4% de ITCMD, ou seja, 200 mil de impostos. Já no Rio de Janeiro, a alíquota pode chegar a 8%, e aí o custo será de 400 mil reais, ou seja, o percentual já fica maior do que é cobrado nos Estados Unidos. Afinal, lá o piso é de 13 milhões de dólares e aqui, se você tem 5 milhões de reais, você já é cobrado quase com o mesmo valor, entre aspas, do que é nos Estados Unidos. Mas o problema não é só o imposto cobrado. Aqui no Brasil, nós temos outros custos dentro do inventário. Temos os honorários advocatícios, normalmente de 2 a 10% sobre o valor da herança. Temos os custos judiciais ou de cartório. No caso de inventário judicial, as taxas podem chegar a 100 mil reais em casos de alto patrimônio. Já no cartório, os custos podem variar de acordo com o estado. No caso de avaliação de imóvel, alguns estados exigem pagamento de taxas para a avaliação de bens herdados. Ou seja, uma herança de 5 milhões pode gerar, entre impostos e outros custos, mais de 500 mil reais de inventário. Beleza, mas como reduzir esses custos? É possível, com um bom planejamento sucessório, reduzir esses custos para que seja mais eficiente para os herdeiros conseguirem o seu patrimônio e a sua herança de forma mais eficiente. Nos Estados Unidos, por exemplo, é possível criar uma trust, que é um tipo de fundo onde a pessoa transfere os seus bens para uma gerenciadora terceira. Isso pode evitar o estate tax e garantir que os herdeiros recebam a sua herança de forma planejada. Lembrando que o estate tax não é cobrado em todos os estados. Em apenas 5 eles são cobrados. É possível também fazer doações em vida. Nos Estados Unidos, é possível doar 18 mil dólares por ano por pessoa sem pagar impostos. Isso reduz o patrimônio total sujeito ao estate tax. E também lá, assim como no Brasil,
através de um seguro de vida, que é uma excelente alternativa para cobrir os custos de todo esse inventário, de todos esses impostos, pois os herdeiros receberão um valor de acordo com o que for contratado e usarão este valor para poder cobrir estes custos. No Brasil, é possível fazer a doação em vida a usufruto. Você pode, por exemplo, doar os imóveis para o seu filho e continuar vivendo nele até o fim da vida. Assim, reduz o valor da herança e, consequentemente, os impostos cobrados. Outra excelente alternativa é através de uma previdência privada. Os valores da previdência privada não entram no inventário e vai direto para os herdeiros. E é possível também criar uma holding familiar, na qual você transfere os seus bens para uma empresa criada por você, na qual os seus herdeiros terão cotas dessa empresa, ou seja, eles também serão sócios, e isso pode reduzir os impostos e facilitar a sucessão. Mas e aí, o que você acha sobre imposto sobre herança? Você acha justo ou a gente já paga muitos impostos durante a nossa vida? Deixe aí nos comentários. E é claro, se você quer reduzir custos na hora de você receber a sua herança ou o que os seus herdeiros possam ter um controle melhor na hora de receber a sua sucessão, um bom planejamento sucessório e financeiro pode muito bem te ajudar. Me chamo Leonardo Braz, eu sou Wealth Planner, planejador de riqueza. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e comente o que você achou, compartilhando com quem você ama ou com quem você acredita que faça sentido. E até o próximo vídeo.